Olá, boa noite. Vamos entrando. Olá, Juliana tá aqui. Olá, Ju. Olá, Nath. Olá, Delfino. Muito bem. Carla acabou de entrar aqui, ó, nossa convidada especialíssima. Vamos lá, deixa eu chamar a Carla aqui para nós. Peraí que a gente dá uma apanhadinha, mas no final sempre consegue. Peraí. Vamos chamando a Carla, sejam bem-vindos. Muito bem, e aí, Nath, Delfino, Diocélia, Vanessa. Muito bem-vindos a todos. Vamos aguardar aqui, eu mandei o convite. Só falta a Carla aceitar. Carla Prado. Ei, Juju, Juliene, Lucinara. Vamos lá, estamos aguardando. Cris. Vamos lá, mandei o convite aqui. Vamos esperar aqui a Carla. Carla, tô te mandando um convite aí. Aqui tá assim, aguardando Carla do Corém. Vou tentar aqui de novo, peraí. Peraí, que eu apertei errado. Carla, adicionar. Ei, Cris. Ei, Luciano. Conectando. Agora deu. Muito bem. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Shirley, com você? Graças a Deus. Vamos só dar um oi aqui, Luciano, Alan, tem muita gente chegando. Ô, Carla, você é muito cotado, viu, Carla? Sou nada. É sim, Carla, porque nós temos uns grupos na área da saúde, chama Assuntos da Hum, Saúde. Na hora que eu falei uhum. que ia ser você, eu não precisei falar nada, não. O povo já falou, nossa, é a Carla! Eu falei, gente, manda pergunta. Eu pensei que eles iam mandar uma pergunta, mandar 10. Eu falei, não vou falar as 10, não. Carla Prado é presidente do Corém, fiscal do Corém. Dá boa noite para você, Carla. Boa noite para todos aqui que estão nos assistindo. Essa é uma live muito especial, tá? Porque a Carla, além dela ser presidente do Corém, a gente já acompanha, né, a trajetória dela, sabe o tanto que ela luta e que ela compra essa bandeira da enfermagem, né? Eu sou administradora de empresas, mas eu fico encantada com a enfermagem. Então, boa noite a todos. Carla, é um prazer imenso, imenso ter você aqui. É uma honra, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fica à vontade para falar um pouquinho de você, para a gente começar, porque, menina de Deus, na hora que o povo soube que era você, começou a chover de pergunta aqui. Fica à vontade, minha amiga. É, boa noite, Shirley. Boa noite a Boa noite. todos os internautas que estão acompanhando a gente. É, na verdade, para mim é sempre uma felicidade quando me convidam para falar da enfermagem, né? É uma profissão que eu escolhi ser enfermeira, eu tinha 8 anos. Na verdade, Nossa, eu nem sabia bem o que uma enfermeira fazia. Eu sabia que ela cuidava, né? Mas eu não sabia com profundidade a função da profissão. Então, eu tenho um carinho, um respeito por essa profissão gigantesco. E por isso que eu compro, sim, as brigas e por isso que eu luto. Eu falo que o meu sonho é, antes de morrer, ver a enfermagem reconhecida e ocupando o lugar de destaque que ela merece. com certeza, não tenha dúvida. Bom, é muito interessante.
Agora, só mata a curiosidade de começar. Como assim, com 8 anos? Me conta isso que eu fiquei curiosa. A, Eu gosto muito de a minha saber da mãe história morreu, dos outros, viu? Eu gosto mas muito de é bom, a saber. gente aprende, né, com a história dos É, outros. como que é? É, eu tinha 8 anos quando a minha mãe morreu, né? Ela teve um Ah, câncer de mama e na época a medicina ainda estava um pouco atrás com relação a isso e ela faleceu, ela tinha 32 anos e nossa, eu fui nova morar demais. muito nova. E eu fui morar com a minha avó, mãe da minha mãe, Uhum. e a minha avó tinha muita ferida na perna, ferida de varize, Aham. e só que naquela época não existia SUS, né? Por isso que eu amo o SUS, né? Porque eu sou de uma época Duas. que não tinha SUS. Duas. É, então, a minha avó, ela fazia uns remédios caseiros à base de álcool, arnica e outras coisas mais, e Garrafada. tipo isso, e que ela precisava passar nas feridas. Só que como ela era muito obesa, ela não conseguia, então ela sentava no sofá e eu agachava e passava aquilo na perna dela, né? Então eu me sentia cuidando da minha avó. Que Aí bacana. eu pensei comigo, acho que eu vou ser enfermeira, né? E pus isso na cabeça Que bacana. e, e fui até que o curso, a Federal de Uberlândia, ela decidiu incluir o curso na grade e eu entrei na primeira turma de enfermagem lá da Federal de Uberlândia. A primeira turma? Primeira turma. Puxa, então você só tem cara de nova, minha amiga. Né? Isso aqui é que eu durmo no formol, tá? Porque eu já tô beirando os 50 já. A sua avó é viva? Que você Não, ela passava o faleceu em remédio? 90, tem 3 anos que ela faleceu. Como que ela chamava? Mariana. Então, a É, enfermagem deve agradecer a dona Mariana, viu, Dona gente? Mariana. Vamos, para vocês, podem agradecer a dona Mariana, que se não fosse ela, não estaria com essa potência aqui, ó, da Carla. Morei com ela, ela me criou e depois eu que fiquei cuidando dela até que ela desencarnou. Aí, ó, olha aí o universo, né? Olha o que a vida arruma com a gente. Graças a Deus que você teve o privilégio de ficar com ela esse tempo, né? Ô, Com Carla, certeza. primeiro eu queria começar te parabenizando. Aqui, ó, a Juliene está falando que formou junto com você, com aula de anatomia, e ela tá rindo aí que você dormiu no formol. Tem gente falando que história linda. É isso aí, gente, ó. Bacana demais, né? Eu gosto de saber da história É, das pessoas. Ô Juliana é uma Carla, graça de pessoa. olha só. Primeiro, eu quero te parabenizar por causa que eu estou sabendo que o Corém está aí fazendo um suporte emocional da enfermagem com um nome que se chama Cuidando de Quem Cuida. E isso tá sendo muito divulgado nos grupos de enfermagem, de nós administradores, dos hospitais. Então, isso viralizou, né? Nós estamos aqui, ó, acabou de entrar a Juliana lá da gestão da qualidade da nossa Santa Casa. Então, Juliana foi uma dessas disseminadoras dessa informação. Eu te agradeço muito, viu, Ju? Me fala mais sobre essa iniciativa diferenciada, viu? E já de parabéns. Como é que funciona esse suporte emocional do Corém? Cuidando de quem cuida. Então, Shirley, essa situação que nós estamos enfrentando, Aham, a nossa geração, ela não foi preparada isso, para enfrentá-la, né? A gente até estudou nos livros de história e tudo, mas ninguém imaginou que isso fosse acontecer. exato. E o profissional de enfermagem, ele foi um dos profissionais que não teve direito a isolamento social, porque faz parte da nossa função, né, atuar na saúde. Então nós tivemos que encarar e enfrentar. E essa é uma doença nova que a gente tem aprendido dia a dia com ela, né? Tanto que a gente ainda não tem vacina, não tem remédio para ela. Uhum, De modo que o profissional de enfermagem,
que já tem uma profissão naturalmente estressante, porque é um profissional que lida com o sofrimento do ser humano diariamente, né? Verdade, Além dos seus verdade. próprios problemas. É um profissional que trabalha em condições nem sempre adequadas, né? Porque a maioria das instituições, principalmente as públicas, sucateadas, porque nós temos um governo aí que decidiu ficar 20 anos sem investir em saúde. Exato. Então, o trabalho ele é sofrido de forma geral. Aí ele se vê em meio a uma situação dessa. Aí o profissional que já tem uma possibilidade de ter uma saúde mental abalada, ele fica com medo, ele está ansioso, ele está inseguro, ele tem medo de contaminar os seus filhos, os seus pais. Pois é, a família, Então, né? a família. Então, assim, É, ele entra num sofrimento mental completamente compreensível, né? E nós, na tentativa de minorizar isso, na tentativa de apoiar mesmo o profissional, nós criamos esse grupo. É um grupo que conta com 18 enfermeiros, especialistas em saúde olha, mental, que né? bacana. Aí o profissional que sente essa necessidade, ele entra no site do conselho, lá no portal do inscrito, e ele agenda um horário que ele pode, que ele quer ser atendido. Aí esse nosso colaborador liga para ele, né? Ah, vocês São, ligam? sim, né? Por isso que é importante o profissional deixar o telefone atualizado dele, né? Ah, tá. Aí são atendimentos de 30 a 40 minutos e o profissional pode fazer esse agendamento quantas vezes ele achar necessário, né? É mesmo a tentativa de muitas das pessoas ligam para desabafar, para contar das condições de trabalho e tudo, e é uma tentativa nossa de ajudar o profissional a tentar manter a sanidade nesse É, momento em que a gente está no olho do furacão. delicado, né? O atendimento é esse suporte psicológico é por telefone? Ou ele Por vai lá? telefone. Não, não, por telefone. Ah, e Né? tá tendo muita adesão, Carla? Tá, a gente está com muita procura. Um Aham. problema que a gente tem encontrado é esse, que a pessoa não atualiza o, O o telefone, o telefone. número do telefone, aí quando a gente dá o retorno, ou o telefone não existe, ou a pessoa trocou o telefone. Então, por isso que quando ela entra no portal do inscrito para fazer o agendamento, ela precisa se atentar para atualizar os dados. É. Porque senão, como é que acha, né? Bom, parabéns, viu, novamente aí, Carla, porque é uma. Eu queria saber se estão atendendo administradora, só enfermeira mesmo. É, na, na verdade, tem que ser profissional de enfermagem, porque para fazer a inscrição tem que ser no portal do inscrito. Então, você tem que fornecer o seu número de inscrição. Pois é, uai. Oh, meu Deus. Podia abrir a sessão para os administradores, que eu vou te falar, viu? Nós também estamos sofrendo. Ô, Carla, veio uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer várias perguntas para você, porque as pessoas mandaram as perguntas. Mas antes eu queria só te falar que essa entrevista aqui tá bombando, minha filha. Você é professora também, não é? Não, 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 porque professora eles não. estão aqui, então você deve ensinar alguma coisa, porque eles estão aqui, professora Carla, você é demais, professora Carla. Olha Na só. verdade, no trabalho como fiscal, que a gente fiscaliza, a gente ensina e orienta muito, né? Ah, então é isso, minha amiga. Então, tem gente que acha que a gente é professor. Ou então, minha filha, é isso aqui, ó, professora Carla, Cássia está falando lindeza do Corém, Cristiane, o Moisés, que é do SAMU, Moisés foi meu aluno lá na PUC, a Júlia, a Cássia, muito bom. Olha só, a pergunta é o seguinte, Carla, como o enfermeiro pode engajar para se autovalorizar e buscar a valorização externa? Então, aqui são duas em uma, né? Como que faz para o enfermeiro
engajar, para se autovalorizar e buscar essa valorização externa? Tá. A nossa profissão, pela questão histórico-cultural, Hum, ela veio ligada à questão das irmãs de caridade. Então, assim, muita gente ainda associa a enfermagem a um serviço de caridade, de amor ao próximo. as Não que a irmãzinhas, gente, né? não que a gente não ame o próximo, não é isso. Claro, Mas claro. a enfermagem ela é ciência. O enfermeiro ele estuda na graduação pelo menos 5 anos, né? Então, eu sempre falo que a gente briga muito pela valorização da enfermagem, mas a valorização começa a partir de cada um de nós. E de Isso. que forma, né? Eu falo que o grande diferencial do enfermeiro é conhecimento. Quando a gente conhece, você consegue se impor sem violência, sem discussão, até porque, assim, dentro das instituições, a gente tem muito embate com o profissional médico, né? Porque muita gente Verdade. acha que a enfermagem é subordinada à medicina, e isso não é verdade. As profissões, elas são complementares, elas não são subordinadas. Parece que é Então, o secretária de enfermeiro, médico, né? exatamente. O enfermeiro que conhece, que sabe, que estuda, ele consegue argumentar e colocar o seu ponto de vista de forma a conquistar o respeito do outro. Então, para gente, antes da gente exigir da sociedade, das pessoas que valorizem a enfermagem, nós precisamos nos valorizar e nós precisamos valorizar a profissão que nós escolhemos. E assim, eu vou reiterar sempre, o grande diferencial do enfermeiro é o conhecimento. Né? Eu falo que a gente estuda 5 anos na graduação, a gente forma, aí a gente tem que estudar mais ainda, né? Porque o conhecimento ele vai mudando. Uma coisa que eu aprendi lá quando eu estudava com a Juliene, hoje, 17 anos depois, já mudou. Vieram pesquisas, vieram novos estudos, então a gente tem que estar se atualizando sempre. Exatamente. E eu acho tão engraçado quando a pessoa vira e fala assim: Ô Shirley, você já terminou os estudos, né? Eu falei, gente, estudo a gente não termina. Eu posso ter mestrado, doutorado, que isso não termina nunca. O estudo é ad Sim, eterno, né? E na hora que você fala da questão que eu gostei muito, Carla, do autoconhecimento, né, e do aprendizado, da valorização, primeiro é se autoavaliar, né? Igual você está falando, para a gente se avaliar e se valorizar. Como que isso pode acontecer? Nós estamos falando aí para. Aqui está dando mais ou menos 56 enfermeiras. Não, vários profissionais, né? Mas acredito que a maioria é enfermagem. Como que a gente pode virar para esse profissional e falar assim: olha, você não é vítima, né? Se valoriza, se dê o valor para sua classe, porque as coisas, né? Só que falar é fácil. Como que a gente pode ajudar na prática essa valorização do profissional? ó, isso é um exercício difícil mesmo. Difícil em que sentido? Primeiro, eu acho que o profissional ele tem que ser honesto com ele mesmo. Isso. Eu faço o que eu gosto, né? Pensar por que essa profissão, né? Acho que ninguém consegue ser feliz e realizado se ele faz alguma coisa que não o complete. Uma vez que você Exato. tem para si, né, que você realmente está onde você quer, que você gosta do que faz, aí você precisa investir em você, investir em capacitação, investir em conhecimento, né? Tudo vai acabar voltando para a questão do conhecimento. Né? É, nós temos aí uma profissão, a nossa profissão, ela tem uma série de ramificações. Você pode ser especialista, são mais de 100 especialidades da enfermagem. Né? Então, o Bacana. importante é você ter um diferencial. Porque, assim, eu acho que ninguém quer ser só mais um.
né? Assim, mais um enfermeiro dentro da instituição. A gente quer ser destaque, mas para a gente ser destaque, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa investir tempo, é, deixar de sair, é deixar de passear, assim, perder final de semana estudando, né? Mas são ações assim que vão refletir no seu dia a dia, no seu trabalho. E assim você vai se tornando diferente dentre aqueles com os quais você convive. É, é de, eu gostei do termo que você usou, Carla. É desafiador, né? E como você disse, todo mundo quer ser diferente. Mas eu conversei com uma amiga anteontem, ela falou assim, Shirley, exatamente, eu quero fazer a diferença na área. Eu falei, olha, tem que estudar, tem que pagar o preço, e pagar o preço não é dinheiro, é pagar o preço de virar e falar assim, não vou na cerveja. Ninguém chama a gente para rezar, né? Para estudar, para fazer um curso. Mas para boteco, para cinema. Outro dia eu falei na live minha, o pessoal tá maratonando Netflix, tem que maratonar livro, é estudo, né? E eu falei o seguinte, olha, todo mundo quer omelete, mas ninguém quer quebrar o ovo, né? Todo mundo quer ir para o céu, Sim, mas ninguém quer morrer. Então, realmente é pagar o preço, porque se não tiver propósito, né, Carla? Não tem como ter autoconhecimento. E quando você se conhece, você se valoriza para tudo na vida, né? Para a enfermagem, para sim. o marido, para o filho, para o chefe. Eu acho que é para tudo. Uma outra pergunta é se você acredita que poderia existir mais união na classe, principalmente em tempos de pandemia. Como que é? Assim, Repete a essa pergunta, por união, favor, assim. porque falhou. Ela pergunta o seguinte: como pode existir mais união na classe de enfermagem em tempos de pandemia? Mais união, assim, da classe. Eu acho que a pessoa acha que a classe é desunida, né? Isso depende, né? Na verdade, esse é um jargão muito comum na enfermagem. Falar assim, a enfermagem é desunida. Na verdade, eu não acho que nós somos desunidos. Eu acho que nós somos desorganizados enquanto profissão. Por que que Foi eu a coisa digo mais isso? correta que eu já ouvi na minha vida foi isso, sabia? Porque nós, em Minas Gerais, nós somos 200 mil profissionais. Nós temos capacidade de eleger aí muitos parlamentares que estariam na Assembleia ou no Congresso brigando pelas nossas pautas. E a gente não consegue se articular de modo a fazer isso, entendeu? Ah, Então, tá. assim, eu não acho que falta união. Eu acho que falta, às vezes, uma organização melhor da profissão em busca dessas questões mesmo, né? Que a gente tanto luta e espera para a nossa profissão. O Corém, ele promove esses eventos, ele promove essa organização, essa coesão de pensamento. Como que o Corém atua, assim, para juntar, para acolher? Como que faz? Então, uma coisa assim que é preciso a gente esclarecer, porque até muitos profissionais fazem essa confusão. O conselho ele é uma autarquia que ele desempenha uma função do governo que é de fiscalização. Então, a atividade fim do conselho é tanto o registro do profissional, né, é habilitá-lo a trabalhar e fiscalizar o exercício da profissão. Né? Essas são atividades finalísticas. Né? Diante disso tudo, a gente promove encontros, congressos, reuniões, no sentido mesmo de esclarecer os profissionais. Isso é um trabalho importante que o fiscal faz, porque assim, quando você fala fiscal, dá a impressão de uma atividade policialesca, né? Todo mundo, Mas né? na Igual verdade, auditoria. Quando fala auditor, é, chegou, todo mundo. é. Fiscal! E engraçado que uma vez uma enfermeira me recebeu como fiscal, aí ela falou assim: Nossa, você não imagina a felicidade que eu tô, porque
o Corém vir aqui, para mim, é uma auditoria de graça, né? Porque a gente vai lá para detectar as não conformidades, mas orientar de como aquilo deve ser organizado, né? Então, aí nós fiscais, a gente promove, a gente faz reuniões, a gente faz palestras. O tempo todo o conselho está tentando esclarecer o profissional, né, para situá-lo no mundo da enfermagem, né? Mas igual eu coloquei para você, são 200 mil pessoas, né? Nossa Senhora de Deus. É muita gente. Em Minas, nós somos 853 municípios. Que legal. Acima de 200 mil, são só 13, né? Então, assim, 200 mil pessoas é muita coisa, Puxa né? vida, o que é isso? Então, você não consegue atingir todo mundo, né? Mas eu acho que a gente faz um trabalho muito bacana nesse sentido, assim, de esclarecimento, de orientação. E é uma via de mão dupla, né? Porque vocês estão à disposição, mas o profissional também tem que querer isso. Eu trabalho, Sim, Carla, sim. um dos meus trabalhos é numa instituição de saúde de oftalmologia, mas eu já trabalhei no Mater Uhum, Dei, no Felício Roxo, fui gerente de uma UPA, e nessa instituição eu sou auditora da ONA, sabe? Então, uhum, quando a gente recebe lá na instituição a visita do Corém, eu falo exatamente isso. Eu falo, gente, isso aqui está melhor do que a auditoria da ONU, isso aqui é uma consultoria 0800 que nós estamos tendo, porque mudou muito o perfil, sabe, Carla? O sim. perfil de agregar valor, parou com aquela coisa assim de fiscalização, de checklist. A gente vê lá na enfermagem, né, a Carminha, como que discute, como que conversa, como que tem uma escuta ativa, como que troca experiências. Eu fico encantada, eu falo, gente, nós estamos recebendo uma consultoria da ONU aqui como se fosse de graça, né? Vamos aproveitar. Então, acho que muda muito o perfil, né? Uma Mas, na outra. verdade, vem tudo de um contexto histórico. Houve uma época em que a fiscalização ela precisou sim ser policialesca, porque a maioria dos profissionais, eles trabalhavam, eles não tinham nem formação. Eu não sei se você já ouviu falar Ah, dos atendentes, né? já, já. Que eram os práticos. Então, assim, nem curso eles tinham. Quando eu Então, era isso bem na década de novinha, 80. quando eu era bem novinha, eu escutei Isso. falar disso aí. É. Eu Então, lembro, sim. assim, a gente passou pela época que os profissionais precisaram se capacitar, que precisavam ter registro no Corém. Aí, hoje, isso já não acontece mais. Então, hoje a gente pode se dar ao luxo de fazer uma fiscalização mais de orientação mesmo, de esclarecimento, né, de educação. Então tá explicado porque que eles te falam professora Carla, tá explicado. Olha só, é, eu quero saber de você, agora eu que estou perguntando. Na sua vivência, na sua concepção, a gente vê que você é uma mulher que tem uma bagagem muito forte, que você é engajada em relação à enfermagem. O que para você é a liderança na enfermagem? Quais são os requisitos, no seu ponto de vista, que o enfermeiro ou a enfermeira precisam ter, é necessário para ter uma liderança, não é forte, para ter uma liderança engajada, atuante, porque o líder é aquele que influencia, né? Então, no seu ponto de vista, assim, Carla, com a sua experiência, quais são as características ou alguma das características que você percebe que são as principais para que esse líder seja diferente em sua atuação? Liderar não é fácil, né? Isso. E para isso você precisa de realmente de algumas qualidades que eu acho que são imprescindíveis. A empatia, né? A gente tem que saber se colocar no lugar do outro, Espera né? aí que eu gosto de escrever, eu vou estudar o que você está falando. Empatia. Ô, gente, anota aí, Eu acho gente. Ó, é a presidenta que está falando, anota aí. Ó. Empatia.
Eu acho que um bom líder, ele é justo, não é? É, e eu acho assim que uma grande diferença de um líder, ele tem que dar o exemplo. Eu não posso exigir dos meus liderados algo que eu não faça, né? Essa é a melhor. E assim, eu acho que acima de tudo é honestidade. Você tem que ser honesto com você e com as pessoas que você está liderando. Muito bacana. Então, empatia, senso de justiça, é isso? Ser justo, Sim, exemplo e honestidade. Bacana. Nessa empatia, a gente pode colocar a questão dos diversos da equipe interdisciplinar, dessa equipe que é assim, médico, que é técnico, que é o diretor do hospital, que é o contador, que é o faturista, que é. Porque os que eu vejo que têm mais sucesso na carreira, né, são os que conseguem transitar no operacional, no tático e no estratégico, e são as pessoas que mantêm essa honestidade, Carla, até de caráter, né? Que a pessoa sim, não muda quando está sim. conversando com a faxineira, não muda quando o doutor chega, quando, né? Podemos colocar isso aí como, na empatia, como essas diversas classes? Com certeza. O enfermeiro, ele não só precisa saber trabalhar em equipe, com a equipe dele, né, os outros enfermeiros, os técnicos e auxiliares, como ele precisa saber trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Saber, igual você falou, saber conversar, saber dialogar, na verdade, né? Melhor do que conversar. E aquilo que eu até já falei, assim, você saber se impor sem violência, né? Você precisa ter inteligência emocional para saber lidar com os diversos problemas que aparecem diariamente. Bacana. E essa inteligência emocional é estudo e prática, né? Estudo e prática, Sim, estudo e prática. Os nossos amigos aqui estão comentando que é imprescindível também conhecimento, posicionamento e é saber trabalhar em equipe, que é isso que você comentou. Antes de eu passar para a próxima, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. A enfermagem busca a resolutividade do projeto para a jornada 30 horas e piso salarial. É isso mesmo que escreveram, né? Posicionamento profissional. Ok. Tem algumas perguntas aqui, mas vamos para a nossa próxima aqui. Antes da pandemia, a gente estava num caminho muito bacana de cursos, de treinamentos para enfermagem, de parcerias aqui com o Curem, né, para fazer lá pronto-socorro, com Manchester. A gente via a classe toda assim caminhando para conhecimento e aprendizado. Isso deu uma parada boa com essa questão de Covid, dentro dos hospitais, etc. Você acha que isso vai voltar, Carla? Na sua opinião, você acha que. Outro dia a amiga falou assim: eu quero voltar ao normal. Eu fico pensando, será que vai voltar ao o normal? normal nunca mais será o mesmo. Conversa comigo sobre isso um pouquinho. Me dá uma luz, me ajuda. É. Na verdade, Shirley, é mais ou menos isso mesmo. O normal ele nunca mais será normal, né? Eu falo que o mundo ele vai ser dividido em antes de 2020 e depois de 2020. Puxa vida. Então, assim, as coisas vão mudar. A gente, inclusive, teve que aprender novas formas de conviver, de socializar, de interagir. Com certeza, muitas dessas coisas vão continuar. Acho que até as empresas estão aprendendo até com questão de home office, né? Que ela pode economizar porque é possível trabalho home office. Então, assim, como eu vejo para a enfermagem, Isso. é, essa pandemia ela tirou a enfermagem de uma invisibilidade, trazendo ela para o protagonismo da situação, né? Como?
Então, porque a enfermagem e a medicina foram as duas profissões que estão lidando diretamente com o enfrentamento à pandemia, né? Somos nós que estamos nos hospitais atendendo as pessoas que estão adoecendo. Igual eu te falei, nós não temos a opção de isolamento social, né? Então, nós tivemos que ir para frente, né, para a linha de frente e atuar. Então, com isso, a enfermagem começou a aparecer mais. E a Isso. sociedade começou a entender melhor o papel da enfermagem. Então, eu realmente acredito que quando as coisas melhorarem, né, porque num determinado momento isso vai passar, Achou é a fato, vacina, né? Descobriu a né? vacina. Então, assim, num determinado momento vai passar. Aí eu acredito que para a enfermagem vai ser diferente. Até porque a gente vai ter argumentos palpáveis para para convencer os parlamentares dessas nossas pautas que o colega escreveu aí, né? Nós temos uma luta histórica por um piso salarial decente, por trabalhar 30 horas, e isso fica parado no Congresso e na Assembleia de Minas e não avança. Nossa Então a Senhora. gente vai ter argumentos sólidos para convencer esses parlamentares de que a enfermagem precisa e merece que essas pautas avancem. Porque é uma categoria que, assim, é vergonhoso, né? A questão de piso salarial, porque o tanto que trabalha, gente, o tanto que faz. Eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de, tanto no particular quanto no SUS, é uma coisa, é surreal. Então, para quem não está nesse ambiente da saúde, para quem não vivencia, e assim, fica parecendo, a gente sabe, né, com todo respeito à classe médica, né, temos muitos amigos médicos, familiares, mas a gente sabe, cá entre nós, que quem segura o chifre do boi é a enfermagem. É a enfermagem que toca o barco e segura o piano. Nós sabemos disso. Nós Sim, que somos sim. administradores. Então não adianta falar assim, mas é a classe médica. Todo mundo é muito importante. Mas nós sabemos que a enfermagem é que carrega o piano nas costas. E trabalha muito. E trabalha muito bem. Porque quando a gente fala de liderança, e que é o meu questionamento, é porque dificilmente você vê uma técnica de enfermagem, uma enfermeira estagnados. O que você vê é uma equipe extremamente assim. É claro que tem um negócio família, né? Tem uma briga aqui, uma desunião ali, etc. Mas isso é Karl Marx. Quando a situação está muito apertada, a tendência é que todos se unam. E Carla, é igual família, né? Eu posso falar, eu posso falar da minha irmã, eu posso falar do meu pai, mas se você falar, o pau vai comer, minha amiga. Entendeu? Exatamente. Então, a enfermagem, eu tiro o chapéu por causa disso. Eu posso falar de você que é enfermeira, você pode falar de mim que é enfermeira, mas se alguém de fora falar alguma coisa, aí o bicho vai pegar. Então, quando fala assim, que tem desunião, que tem corporativismo, que tem. Eu não vejo isso, né? Muito pelo contrário, na UPA de Justinópolis, na UPA Porte 3, que eu fiquei lá há alguns anos, muito pelo contrário, é sempre um ajudando o outro, um cobre o outro e troca plantão. E o que a gente percebe, eu não sei se é a sua percepção, eu quero te ouvir, que nessa questão da pandemia, onde existe uma dificuldade externa e todo mundo é vítima, você acha que o pessoal ficou mais unido? Do tipo assim, gente, vamos todo mundo junto aqui, porque senão o trem vai desandar para todo mundo. Você acredita que isso existiu, que existe, que está acontecendo, Carla? Sim, sim, eu acho que
que os profissionais estão mais unidos, sim, até porque eles sabem onde o sapato aperta, né? E uma coisa aí que você colocou da questão de nós segurarmos, né, o chifre do boi, eu É, costumo dizer o seguinte: imagina lá na UPA que você administrava. Eu tenho certeza que havia momentos em que não tinha um médico lá, mas a enfermagem estava lá. E se chegasse um paciente, ele ia ser atendido. para falar a verdade, eu tinha mais enfermeiro que médico. Pois é. Agora imagina essa mesma UPA sua sem um profissional de enfermagem. Nossa Senhora. Eu ficava Entendeu? sem médico. Eu ficava sem médico. E não era um dia, dois, não. Eram muitos dias. Mas eu não ficava sem a Rita Demarco, que é a enfermeira, sem todos que estão lá. Eu não ficaria sem eles. Isso aí é, Então, né? isso é fato. Nenhuma instituição funciona se a enfermagem não estiver lá. É. Eu até assim, antes da pandemia, eu costumava falar que o meu sonho era que a enfermagem do Brasil, todo mundo, 2.300.000 profissionais, fizesse uma paralisação de 24 horas. Nossa Senhora, fala isso não, Ninguém, menino. ninguém pegasse uma agulha, Nu. porque aí talvez as pessoas acordassem para a necessidade e a importância da enfermagem. Por que a gente nunca ia fazer isso? Porque a gente é preocupado com o paciente. É, vocês A têm gente coração, sabe, gente. Não faço né? não, pelo amor de Deus, gente. A gente sabe que uma ação dessa ia levar à morte de muita gente, Não, né? isso aqui é colapso na saúde. Quem é Covid se vocês Exatamente. fizerem isso? Mas aí não precisou da gente tomar uma atitude extrema dessa, porque veio, né, a Covid e está fazendo quase esse papel de mostrar a importância da enfermagem. Bacana. Carla, hashtag sem enfermagem não tem Brasil, Brasil. Sem não tem. enfermagem não tem Brasil. Vamos subir essa hashtag com força. Tem muita gente assistindo a gente aqui. Estamos quase chegando no final. A gente já vai despedindo aí devagarinho, com calma, porque eu detesto, Carla, esse trem que a gente está conversando, o Instagram fecha na nossa cara. Carla, duas coisas. Primeiro, te agradecer e vou te fazer dois pedidos. Você pode falar assim, não, Chile, eu não quero, não tem problema não, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Eu quero que você fale para mim uma frase da dona Mariana, é sua avó, não é isso? Isso. Me fala uma frase, um ensinamento da dona Mariana para você que você nunca mais esqueceu. A minha avó tinha uma frase que eu acho muito útil em determinados momentos, que ela falava assim para mim: caladinho é melhor. Em Oh. que sentido? Não briga, não. Não tem coisa que não vale a pena você render, né? Tem horas que a gente precisa saber aquele momento de ficar calado e deixar passar, né? Nem tudo a gente precisa levar a ferro e fogo. Então, assim, a minha avó, Releva, ela né? foi releva. Minha avó foi meu exemplo de mulher, de guerreira. Sou o que eu sou, eu devo a ela, porque como nós éramos muito pobres, né? O comum naquela época era o quê? Colocar as meninas, eu e a minha irmã morávamos com ela, colocar as meninas para trabalhar de empregada doméstica, né? E a minha avó não deixava, vocês vão estudar, né? Então, a gente Puxa. estudou em escola pública, ela era servente escolar, minha avó trabalhou Oh. até os 74 anos, então, Menina de assim, Deus. eu consegui chegar onde eu cheguei por conta do empenho dela. Então, ela é um exemplo para mim. E muitas vezes, quando eu tô para explodir, eu lembro dela caladinha é melhor. Aí eu respiro, fico caladinha e vida que segue. Meu beijo para vovó Mariana, hein? Onde quer que a senhora esteja, vovó Mariana, parabéns. Então, vamos ficar com isso aí, gente. Releve, né? Ficar caladinha deixa o povo espernear, estribuchar para lá e vamos tocar o barco e cuidar da nossa vida. Não é isso que a dona Mariana falava? Exatamente, Isso aí. exatamente.
Finalizando, agradecer você, Carla, pelo carinho, pela oportunidade de conversar com você. Eu já sabia que você era boa, mas não sabia que você era extremamente, fantasticamente boa, viu? A gente vê que você é uma pessoa muito tranquila, muito parcimoniosa, muito serena. Graças a Deus que você está no lugar certo. Finalizando, agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui. No final, eu vou dar um print da tela. Carla, a palavra é sua. Dê o seu recado para a enfermagem. Primeiro eu quero parabenizar, né? A gente está na Semana da Enfermagem, no mês da enfermagem e no ano da enfermagem, que a Organização Mundial de Saúde escolheu 2020 como ano da enfermagem. E dizer a cada um dos profissionais que estão nos assistindo que a nossa profissão é capaz de mudar o mundo. Então, assim, se valorizem, aprendam, conheçam, ocupem o seu lugar, marquem o seu território, que a enfermagem, com certeza, muito em breve, ela vai ocupar o lugar de destaque que ela merece. Já está ocupando, minha amiga. É só esperar um tiquinho. Carla, muito obrigada. Fique com Deus. Muito feliz de ter te entrevistado. Pessoal, muito obrigada. Eu sinto muito porque tem gente entrando agora, mas a gente já finalizou. Eu vou ver se a gente deixa gravada essa live, porque foi fantástica. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E é uma honra ter tido você aqui com a gente, viu, Carla? Obrigada, Shirley. Obrigada mesmo. A honra foi minha. E é sempre, igual eu te falei, é sempre um prazer para mim falar da enfermagem. O prazer foi todo nosso aqui do Assuntos da Saúde. Todo mundo ganhou muito, muito, muito. E já estou tendo um carinho especial com Dona Mariana, viu? Não sei por que não, mas eu já estou gostando dela aqui, tá bom? Tá bom, minha querida. Obrigada. Fica com Deus. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Amém. Fiquem Com com ele Deus. também. Até mais.